Olá a todos, eu sou Yasmin, aluna de doutorado do PPG-BBE da UFRJ e vou apresentar o resumo. O aumento da profundidade reduz a cobertura de macrófitas, enquanto que o aumento da transparência promove um turnover em sua composição. Os filtros ambientais são importantes fatores estruturantes de comunidades, tanto terrestres como aquáticas. As macrófitas são responsáveis por aumentar a complexidade ambiental e estando muitas vezes associado a aumento de diversidade de outras espécies, como por exemplo de peixes. Elas estão presentes em diversos ambientes aquáticos, como por exemplo rios, brejos, lagoas e até mesmo o mar, como por exemplo as gramas marinhas. De forma geral, essas espécies possuem um ciclo de vida muito curto e uma resposta rápida a mudanças nos gradientes ambientais. O Brasil, especialmente na Mata Atlântica, possui uma alta diversidade de macrófitas. E essas macrófitas podem ser classificadas de acordo com a sua posição em relação à lâmina da água e também se são enraizadas ou não, como por exemplo, existem as formas de vida submersa fixa, submersa livre, flutuante fixa, submersa e flutuante livre. Essa forma de vida, em geral, está associada a uma resposta diferente em relação a mudanças no gradiente ambiental, como, por exemplo, as espécies submersas costumam ser mais afetadas por mudanças na transparência da água e os flutuantes livres por mudanças na concentração de nutrientes. Muitas vezes essas macrófitas são vistas de forma negativa, pois elas são afetadas por diversos tipos de contaminantes diferentes, como por exemplo o esgoto, levando a uma alta taxa de reprodução e dificultando navegação, pesca e outros fins da água. Os objetivos do trabalho foram analisar se a profundidade e a transparência atuam como filtros ambientais de macrófitas e se há influência da forma de vida nessa resposta. Fizemos expedições mensais de maio de 2019 até fevereiro de 2020 em um ribeirão, o Ribeirão das Crioulas, que fica localizado ao lado da represa de Juturnaíba, no Rio de Janeiro. Essa bacia hidrográfica, na década de 50, sofreu diversas obras de drenagem. Com isso, diversos ecossistemas aquáticos sofreram muitos impactos. Na década de 80, houve um outro impacto maior também, que foi a construção da represa de Juturnaíba. Existem registros que, antes de todas essas obras, essa região era periodicamente alagável. Então, significa que existiam alguns momentos que não existia água nesse ribeirão. Porém, atualmente, a região é completamente alagada, não teve nenhum período de seca. No local foram demarcados 150 plots distribuídos em 6 transectos. Em cada um desses plots foi mensurado a porcentagem de cobertura das espécies, profundidade e a transparência através do disco de SEC. Todo o material coletado foi depositado no herbário do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Para analisar e entender se existe uma resposta ao gradiente ambiental das macrófitas, nós utilizamos a análise TITAN, que ela particiona o gradiente ambiental em diversos grupos. Em cada grupo é feito o cálculo do indival com o intuito de obter a maior resposta de indival, o maior valor de indival para cada um desses grupos. Ele nos traz resposta tanto a nível de comunidade como a nível de espécie, e essas respostas podem ser positivas ou negativas. E todas as análises foram realizadas em ambiente R. Resultados e discussão. Foram identificadas 14 espécies, pertencentes a 11 famílias, sendo a espécie Salvinia auriculata de maior ocorrência, e ela pertence à forma de vida flutuante e livre. E essa forma de vida muitas vezes está associada a ambientes eutrofizados, porque como as espécies são livres, elas acabam retirando o nutriente da coluna de água, e quanto mais nutrientes na água, mais elas conseguem se reproduzir. Então aí encontramos a nova ocorrência da espécie Utricularia brevis capa, no estado do Rio de Janeiro, e ela pertence à família Utricularia. Em relação às espécies, a forma de vida flutuante e livre, no caso Salvinia auriculata, teve uma resposta negativa ao aumento da profundidade. Isso se deve ao fato
de que conforme aumenta a profundidade, há uma menor disponibilidade de nutrientes para as espécies. A forma de vida flutuante e fixa também respondeu de forma negativa ao aumento da profundidade, porque existe uma dificuldade da espécie se alongar, se estender com suas folhas e flores até a superfície da água. Em relação à transparência, as espécies Salvinia auriculata e Eichhornia crassipes, que são flutuantes livres, elas também responderam de forma negativa ao aumento da transparência. Isso se deve ao fato de que quanto mais transparente, há uma menor disponibilidade de nutrientes na água. A forma de vida submersa livre, que só foi encontrada submersa livre, respondeu de forma positiva ao aumento da transparência. Isso se deve ao fato de que existe a maior entrada de luz, de radiação luminosa, em ambientes mais transparentes, facilitando assim a fotossíntese. Em relação à comunidade, ela respondeu de forma negativa ao aumento da profundidade no intervalo entre 1,4 e 1,5 metros. Em relação à transparência, ela apresentou um turnover na sua composição. Isso significa que em um determinado ponto, tanto a resposta positiva como a resposta negativa ocorreram simultaneamente, e isso foi mais ou menos em 0,2 metros. Então existe um ponto em que algumas formas de vida respondem positivamente, influenciando a comunidade como um todo, e existe nesse mesmo ponto uma resposta negativa de determinadas formas de vida e que chega a influenciar a comunidade como um todo. Em relação a essas respostas que nós obtivemos, eu chamamos a atenção em relação ao grande número de represas que nós temos no nosso país, que são mais de 24 mil. E reparando, prestando atenção nessa informação, nós entendemos a influência negativa do aumento da profundidade em cima da comunidade de macrófitas e também como é que a transparência influencia nessas comunidades. E olhando diversas fotos e analisando diversos artigos, nós conseguimos perceber que existe uma menor diversidade de espécies de macrófitas em ambientes como de represa. E em relação à área de estudo, ela se localiza bem ao lado da maior represa do estado do Rio de Janeiro, que é a represa de Juturnaíba, e ela foi construída para abastecer a população de água e também possibilitar a irrigação, sendo que em todos os trabalhos de campo, praticamente durante um ano, nós encontramos uma baixa diversidade de espécies nessa represa, enquanto que bem ao lado, no Ribeirão, existe uma alta diversidade de espécies. Conclusões. A profundidade e a transparência atuam como filtros ambientais em macrófitas e a resposta depende da forma de vida. Referências bibliográficas utilizadas. Eu participo de um projeto Hidrófitas de divulgação científica, caso alguém tenha interesse em nos acompanhar. E muito obrigada. Tchau, tchau.